E aí, pessoal, seus navegantes, como é que vocês estão? Fala pra mim. Então, pessoal, vamos à nossa terceira dose diária da direção dessa série Sabedoria, onde a gente está fazendo o estudo diariamente de Provérbios. Dia 1, Provérbio 1, dia 2, Provérbio 3 e hoje, dia 3, Provérbio 3. Beleza? Então, vamos lá. Mas antes eu quero te falar, o que é a dose diária de direção? E por que 7:7? Hoje a gente está fazendo excepcionalmente às 18h30, mas por que 7:7? Porque lá em Mateus 7:7 fala assim, ó, peça e lhe será dado, busque e encontrarão, batam a porta e lhe será aberto. Então, esse é o motivo de ser 7:7. Então, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão. Então, de repente, você quer encontrar algo, quer uma direção, mas não está nem pedindo e nem buscando. Então, por isso eu resolvi fazer isso aqui, essa dose diária de direção. Beleza? Então, vamos ao nosso provérbio de hoje, que é o Provérbio 3. Antes de entrar em Provérbios, eu quero continuar falando, né? Essa versão que eu estou lendo é a versão NVI e o Provérbios é dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 10, do capítulo 11 ao 24 e do 25 ao 31. Beleza? Nessa primeira parte, o que nós estamos fazendo é um convite à sabedoria. E nesses dois provérbios que a gente já leu, foi justamente fazendo isso, esse convite a você buscar a sabedoria. Então hoje fala sobre o quê? O valor da sabedoria. Ou então, os conselhos da sabedoria. E vamos lá. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Ontem a gente viu que o início do Provérbios 2, o que fala? Meu filho, se aceitar essas minhas palavras e guardar os meus mandamentos, e se der ouvidos à sabedoria, e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procura a sabedoria. Então ele está lhe convidando, agora não. Meu filho, fala assim, Provérbios 3, versículo 1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Mais lá na frente, você vai entender, aqui mesmo em Provérbios 3, por que ele fala de prolongar a vida. Então, de repente você está procurando prosperidade e paz. A prosperidade hoje ela é muito falada, mas muitas pessoas falam de prosperidade, mas só falam da prosperidade financeira. Mas poucas pessoas falam sobre o real motivo, o que realmente é a prosperidade. Porque a prosperidade, ela não é física, ela não é material. A prosperidade, ela é espiritual. E eu não sei o momento da vida que você está, mas eu posso te dizer, se você adquirir a sabedoria, você vai ter prosperidade e paz, porque é isso aqui que diz, ó, no versículo 2, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Então, o que você está buscando na sua vida? Prosperidade e paz? Então você tem que ter sabedoria. Mas, para a gente chegar na sabedoria, eu volto a dizer, tem um ciclo que é uma escada de 5 passos para você chegar, ou melhor, de 4 passos para você chegar no quinto, que é a sabedoria. Conhecimento, entendimento, discernimento, aplicação e a sabedoria. Beleza? Vamos lá. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. E agora aqui você vai começar a entender
que aqui em Provérbios 3, a gente vai ver 4 características da pessoa sábia. 2 delas, amor e fidelidade. E amor e fidelidade, você pode encontrar onde também? Você encontra que são dois dos frutos do Espírito, amor e fidelidade. E essas são 2 das características da pessoa que é sábia. Você vai ver nela amor e fidelidade. Lembra que ontem a gente estava falando da mulher imoral? Que se dirige, a mulher imoral se dirige para a morte, como é a sua casa, e seus caminhos levam às sombras. Então, a pessoa que é sábia tem amor e tem fidelidade. Jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e a boa reputação. Então, você pode ver o quê? Quando fala de prender ao redor do seu pescoço. Por quê? Não sei se você já ouviu falar de uma outra expressão também que Jesus fala, que é sobre o quê? A boca fala do que o coração está cheio. Então, prendam ao redor do seu pescoço. E você vai ver que você não precisa falar que você é uma pessoa amorosa e nem fiel. Por quê? Porque as pessoas vão ver. Entende? É isso que ele está falando aqui. Ó. Escreva na tábua do seu coração. Então, quando você tem o amor, a fidelidade, a sabedoria, que você tem o discernimento, então você terá o favor de Deus e dos homens e uma boa reputação. Porque, de repente, você quer ter uma boa reputação, mas você não é uma pessoa sábia. Não tem amor, não tem fidelidade. De repente você está fazendo algo escondido. Porque, deixa eu te falar, quando você tem um relacionamento, que depois a gente também vai entender que a gente tem que ter um relacionamento com a sabedoria, e depois também você vai entender que a sabedoria e o discernimento, o entendimento também tem uma relação, um relacionamento. Então, eu não sei se qual é a sua conduta, qual é o seu relacionamento, mas principalmente para quem é casado, esse relacionamento, essa boa conduta, o amor, a fidelidade tem que estar em dia. Tem que estar em dia. Para quê? Para você ter uma boa reputação. Porque senão, o que acontece? E o que mais acontece hoje no meio da sociedade? As pessoas viverem de aparência. Não, tá tudo bem, tá uma maravilha. Mas lá dentro de casa ninguém se fala, ninguém se olha, ninguém se vê, ninguém se entende, ninguém se compreende. Então, e isso acontece também no seu relacionamento, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente religioso, no seu ambiente familiar. De repente você quer preservar a sua boa reputação. Mas eu quero te falar o seguinte: você só vai ter essa boa reputação se você jamais abandonar o amor e a fidelidade. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você entende o que diz esse versículo? Eu vou ler aqui de novo para você começar a entender mais claramente. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, o que está falando aqui? Sobre confiança. Sobre a confiança que temos que ter em Deus. Confie no Senhor. Porque a pessoa que é sábia realmente, que age com o coração, ela se inclina mais a confiar no Senhor. Por quê? Porque tem uma relação com Ele. Tem uma relação com a sabedoria. E mais na frente, lá no capítulo 8, a gente vai entender quem é a sabedoria. Então, será que você está se apoiando no seu entendimento? Achando que o seu entendimento, o seu jeito de fazer as coisas é melhor do que a que Deus vai fazer para você?
Isso é uma coisa para você, para a gente refletir. Por quê? Será que a gente está confiando mesmo em Deus de todo o nosso coração? Ou a gente está só se apoiando no nosso próprio entendimento? Porque quando a gente se apoia no nosso próprio entendimento, o que a gente está querendo dizer? Que a gente sabe mais do que Deus. Então, eu posso dizer uma coisa para vocês. Teve um período na minha vida que eu estava orando muito para Deus tirar algumas coisas do meu coração. Mas eu percebi que eu estava começando a reclamar. Então, o que eu fiz? Eu continuei orando para Deus e confiando nele para eu ser um instrumento. Porque eu não sei se você sabe aquela oração de Jesus lá no Getsemane, que fala: Senhor, seja se for possível, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, se você quer ser um instrumento de Deus aqui na terra, se você quer confiar em Deus, pode ter certeza de uma coisa: Ele vai desarmar a tenda para depois você reconstruir. E isso não tem outro jeito. Então, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça no Senhor todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, confia que Ele vai te dar o caminho. Vai te mostrar qual é o caminho que você vai ter que seguir. Não seja sábio a seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Lembra que eu falei? Que por que lhe prolongarão a sua vida por muitos anos? Porque a sabedoria, ela nos dá saúde ao nosso corpo e ao vigor aos nossos ossos. Você entende o quão poderoso é isso? Que você pode ter sabedoria e ter saúde para o seu corpo e vigor para os seus ossos. Mas você não pode se apoiar no seu próprio entendimento. Então, não seja sábio aos seus próprios olhos. Por quê? O que acontece? Quando a gente tem o acesso à sabedoria, a gente tem uma outra característica das pessoas que são sábias, ou que estão nesse caminho de ser sábios, que são pessoas que já têm uma virtude, que é a virtude da humildade. E ela não fala que é sábia. Porque não seja sábio a seus próprios olhos. Por quê? Porque as pessoas que veem ele sábio. Por quê? Hoje estamos numa sociedade onde o que acontece? Estamos numa sociedade onde muitas pessoas falam daquilo que não fazem. E fazem aquilo que não fazem, que não falam. Ou que falam. Entendeu? Talvez tenha ficado um pouco confuso. Porque a gente tem que falar daquilo que a gente faz e fazer aquilo que a gente fala. Entende? Beleza. Tema o Senhor e evite o mal. E isso lhe dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos. E com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Quando fala aqui de vinho, você pode entender o seguinte, porque vinho aponta para a alegria e a água para a vida, tá? Então, vamos lá. Quando você honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinhos. Transbordarão de quê? De alegria. Então a pessoa que é sábia transborda de alegria, mesmo que esteja na tempestade. Por quê? Ela confia no Senhor e não no seu próprio entendimento. E ela sabe que aquilo ali é passageiro.
Aquela tempestade é passageira. Então, ela transborda de alegria. Mas como? Com os seus primeiros frutos das suas plantações. E a pergunta que fica: você já está plantando? Você já está plantando para colher os primeiros frutos da sua plantação? Ou você ainda não está plantando? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então pode ter certeza de uma coisa: a disciplina, ela só vai vir daquele que te ama. Então, se de repente você está passando por alguma coisa na sua vida, que você enxerga que é uma disciplina, pode ter certeza que Deus está fazendo isso com você porque Ele te ama. Porque a disciplina vem de quem se ama. Porque quando você recebe uma disciplina do seu pai ou da sua mãe, pode ter certeza, ele não está fazendo aquilo ali para você, para te maltratar, para te machucar, não. É porque ele lhe ama, porque ele quer o seu bem. Assim é como o nosso pai. Você entende? Então não despreze a disciplina. E você vai ver mais lá na frente que o sábio, ele ama a correção. E o tolo despreza. Beleza? Então vamos lá. Como é feliz o homem que acha a sabedoria? O homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que o ouro e rende mais, ou melhor, é mais proveitosa que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar é comparado a ela. Então, o que fala? Fala sobre o que é isso? Fala sobre investimento. Sobre investimento. E de repente você está querendo investir, investir o seu dinheiro, investir financeiramente. De repente você está querendo investir em algo material, mas eu posso te dizer que a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, rende mais do que o ouro e é mais proveitosa do que rubis. E eu te pergunto e continuo te perguntando, aonde é que você está fazendo os seus investimentos? Você está investindo em você? Você está investindo em conhecimento? Você está investindo em entendimento, em discernimento, para você chegar à sabedoria? Você está aplicando aquilo que a gente está lendo aqui em Provérbios na sua vida? Porque se você não fez isso que eu vou lhe falar, eu lhe aconselho a fazer. Se você não tem um caderno, separe um caderno só para isso que a gente está fazendo e anote todos os insights que você vai ter aqui. Porque você pode ter muitos insights. E quando você fechar essa live aqui, você pode esquecer. Então, se você anotou, você vai lembrar. Então isso eu te convido. Invista em você. Invista na sabedoria. Porque o retorno é certo. Por que muitas pessoas ganham o mundo e perdem? E se perdem? Por quê? Porque não tem sabedoria. Porque não foi em sabedoria que ela investiu primeiro a sua vida. Foi primeiro no ouro, na prata e em rubis. Mas quando a gente investe em sabedoria primeiro, pode ter certeza que o lucro é maior. E com esse lucro, com esse entendimento, discernimento, você pode investir em ouro, prata, rubis e ter em dobro aquilo que você quer. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Então, na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. E na mão esquerda, riquezas e honras. Porque nesse contexto bíblico, o que fala? A gente pode dar alguns exemplos, né? Porque Jesus, no momento da crucificação, o bom ladrão estava do lado direito. Então, esse direito fala da vida. E a mão esquerda da prosperidade material. E não está dizendo que uma tem mais valor do que a outra. Mas na mão direita, que tem a vida longa, a sabedoria lhe garante vida longa. Porque ela prolonga a sua vida. Dá saúde ao seu corpo.
dá vigor aos seus ossos. Mas com a outra mão, você pode contribuir. Você pode investir em outras coisas. Porque ninguém está falando aqui que você não pode investir em outro lugar. Investir em coisas materiais. Jamais. Porque isso é uma coisa que muitas pessoas confundem. Porque Salomão foi o homem mais rico que já existiu. E a sua fortuna era avaliada, nos tempos de hoje, algo em torno de 3,6 trilhões de dólares. Então a fortuna de Salomão era avaliada em 3,6 trilhões de dólares. Então ninguém está falando que não é para investir. Mas qual é a primeira coisa que você tem que investir? É na sabedoria. Porque Salomão, antes de pedir riqueza, qual foi a primeira coisa que ele pediu? E a única coisa que ele pediu foi sabedoria. Foi a única coisa que ele pediu. E quando ele pediu sabedoria para Deus, Deus lhe deu todas as outras coisas. Riquezas materiais. Mas qual é a primeira? A mão direita, que garante a vida longa. Os caminhos da sabedoria são os caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá a vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Mas lá na frente você vai ver de quem a gente está falando. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem. E as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca as perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então, aqui, lembra que eu falei sobre que a gente ia ver 4 características dos sábios? Então a gente já viu 2. Qual é? Amor e fidelidade. E agora mais 2. Sensatez e o equilíbrio. Porque a pessoa que é sábia, ela é equilibrada. É equilibrada e é constante. Beleza? Então, eu não sei se você conhece o versículo que está lá em Tiago. Tiago, capítulo 1. Que fala assim, ó. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Entende o que eu estou falando? Então, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca as perca de vista. Trarão vida a você e serão enfeites para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Essa aqui é uma poesia dentro do Provérbios 3, que começa no 21 e vai até no 26. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Se você acompanhou as outras doses diárias, teve uma que eu falei: não canse de fazer o bem. Por tudo o que você está passando, por tudo que às vezes desejam mal para você, alguém queira lhe atingir, mas não canse de fazer o bem. Não diga a seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se você puder ajudá-lo hoje. Olha o quão forte é isso. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né?
Então, o que diz aqui? Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo. Você pode ajudá-lo hoje. Hoje mesmo. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez mal algum. Isso aqui é forte. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Mas muitas pessoas não entendem isso. E ao longo dos provérbios, a gente vai entender quem é que se encaixa aqui. Não acuse alguém sem motivo, e se ele não lhe fez mal algum. Não tenha inveja de quem é violento e nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. Então, o que eu posso te falar? Não inveje aquele que é violento. Porque ele está falando de violência, mas o que ele está falando? De repente você inveja aquele carro bonito daquela outra pessoa. Você inveja a família do outro. Então, não inveje. Porque você não sabe o que foi que ele fez para conquistar aquilo ali. Porque você pode pensar, porque eu estou aqui na peleja fazendo isso e aquilo, ainda não conquistei, mas o fulano lá que faz tudo errado, que está mexendo com coisa errada, tem carrão, tem uma casona. Deixa eu te lembrar, o que está escrito aqui? Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Então, quem é o seu amigo? É essa pessoa? E para que você quer ter tudo isso? Para que você quer ter inveja daquilo ali? Primeiro, que você não tem nem que invejar. Porque a inveja não é uma coisa boa. Porque qual é o remédio da inveja? Você deseja o bem para a pessoa. Você faz aquilo que abençoa a pessoa, em vez de invejar. Porque quando você inveja, você afasta aquilo ali de você. Em vez de você atrair para você, você afasta. Então, lembre que o justo é o seu grande amigo. Então, quando a gente está em alguma dificuldade, quem é que a gente tem que procurar? É o nosso amigo. Para onde é que a gente tem que olhar? Para o alto. Porque o salmista fala o quê? Que a gente tem que olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Então você tem que procurar esse socorro no seu amigo, que é Deus. Mas eu não sei se ainda você já tem uma relação íntima com Deus para chamar Ele de amigo. Mas eu posso te dizer que mesmo que você não tenha essa relação de amigo com Deus, pode ter certeza que Ele tem relação de amigo com você. Por quê? Ele falou para os seus discípulos que Ele já não chamava mais de servo, e sim de amigo. Então, o que Ele espera de nós? Que nós sejamos amigos dEle. E Ele é o nosso grande amigo. Então, como diz aqui, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Deixa esse amigo te mostrar qual é o caminho. Deixa esse amigo te apontar o caminho. Entregue a tua mão, a tua vida na mão dele. Confia nele. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Não sei se você compreendeu esse último versículo, 35. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Então, de repente, você está invejando aquela pessoa que tem
como eu estava falando, um carro bonito, uma casa bonita, mas, olha o que diz aqui, ó, a honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Então, fica tranquilo, que eu acredito que você deva conhecer um ditado que fala que o mal por si se destrói. Então deixa aquela pessoa no caminho dela e siga o seu, porque a honra é a herança do sábio. Honre aquilo que você tem. Honre o pouco que você tem. Porque tem uma frase que fala, até uma música, um pouco sem Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. E eu não estou falando aqui, e nem quero dizer, que quem tem algum recurso financeiro não tem Deus na sua casa. Porque o que define uma casa, um lar, não é a quantidade de dinheiro que ela tem, mas é o quanto Deus está presente lá. Porque a gente pode observar que muitas casas não são lares e nem moradas. E nem uma casa muito bonita significa que é um lar e que é uma morada. Mas se você tem uma casa pequena, você pode ter um lar e uma morada. Então, não inveje quem é violento, pois a honra é a herança, é o que lhe espera, é a honra de quem é sábio. Mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Então, meus amigos, esse foi o capítulo 3 de Provérbios. Se você não sabe o que está acontecendo, a gente está fazendo um estudo de Provérbios esses próximos 31 dias. A gente vai ler todos os capítulos de Provérbios. Eu te convido aqui a estar junto com a gente. Você que está chegando agora aí na live, eu te convido a entrar no link da bio e entrar no meu grupo Central da Direção. Tem um link que você pode entrar, que lá eu deixo informado, eu mando o link da live, mando o link que está gravado no YouTube, porque essas lives daqui a pouco vai subir lá para o YouTube. Então eu te convido a entrar aqui no meu link. Depois de fechar a live, você entra no link da bio e você entra lá no grupo Central da Direção. E vai estar aqui na descrição do vídeo no YouTube. Beleza? Uma abençoada noite, um abençoado dia e um bom feriado a todos. Fiquem com Deus e grande abraço.